Oi, gente, estamos aqui mais uma vez gravando o Grace Podcast Verdades que Conectam. E hoje a gente está, além de estarmos com um time muito bom aqui, trouxemos um tema um pouquinho também mais provocador, vamos falar assim. O tema de hoje é Não Postei, Orei. E aí, Ká? Não é sobre fugir da visibilidade. É sobre ter raízes mais profundas que o alcance. Hoje eu tô aqui, Raquel, e nossa convidada mais que especial, Nicole, minha cunhada, esposa do meu irmão, nosso pastor Thiago Sugihara. E hoje a gente tá aqui para falar desse tema que afeta tanto as nossas vidas e que tá tão inserido no nosso dia a dia, né? No último episódio, a gente falou um pouco sobre a identidade da mulher e a pressão que hoje a mulher sofre, né? De ter tantos papéis, tantas funções, como a sociedade impõe tanta coisa sobre a mulher hoje. E falando um pouquinho sobre isso, né? A gente vive em tempos que valorizam demais a exposição. A performance nas redes sociais. Né? Só que nós, como cristãs, somos chamadas para viver na contramão disso. Sim. Né? A gente acaba, com as mídias sociais hoje, a gente acaba vivendo, transmitindo a nossa vida, às vezes, de forma muito superficial. A gente fala que é um recorte, né, do que é a nossa vida. E pensando um pouco nisso, Nick, a gente queria falar um pouco sobre a tua história. Né? A Nick ela sempre foi uma pessoa mais reservada, né? E se casou com uma pessoa de exposição, né? Tanto em mídias sociais quanto na igreja. Então a gente queria que você falasse um pouquinho como mulher, como foi essa jornada para você. Então, obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz de estar fazendo parte desse podcast. Espero contribuir e que Deus flua através da nossa conversa aqui hoje. Né? Amém. Amém. Então, como a Carol falou aqui, eu nunca fui assim de me expor muito nas redes sociais e tudo. Sempre fui até mais tímida. E conheci o Thiago, né, pastor. Nunca imaginei que isso aconteceria. Mas aí eu tive que realmente mudar isso, né? Estou ainda nesse processo de mudança. Porque quando eu conheci o Thiago, eu ainda tinha o meu perfil do Instagram bloqueado. Então não era aberto. Assim, eu tava até comentando com as meninas antes. Por uma, assim, acho até que coisa de Deus mesmo. Na semana que o Thiago me adicionou, ele tava aberto, porque eu acho que eu tava participando de algum sorteio, ou de, sei lá, fiz algum post com alguém, alguma coisa assim. Que logo em seguida eu bloqueei de novo e só fui desbloquear quando a gente começou a namorar. E aí ele pediu para que eu desbloqueasse para que o pessoal da igreja pudesse me conhecer. Mas eu tô vivendo esse processo ainda. Por exemplo, estar aqui, né? Não é uma, assim... Eu saio da minha zona de conforto. Sim. Porque eu sei que eu também tô me expondo, né? Sim. E a gente aqui pode lidar com julgamentos. Então, aqui eu já tô saindo da minha zona de conforto. Mas tô gostando de fazer isso, sabe? Porque eu entendo que eu tô fazendo isso pra Deus. Isso foi algo que eu e o Thiago conversamos muito. Que eu falava assim pra ele, nossa, por que eu tenho que fazer isso, né? Se é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de ficar assim, na minha. E daí ele falou, Nicole, tem tantas vozes nas redes sociais hoje que a gente precisa de vozes falando sobre Deus. Sim. A gente não pode se calar. Não tem problema tu te expor se isso se for uma exposição com um propósito, né? E aí eu gosto muito daquela frase que também me incentivou bastante, que é uma frase do Martin Luther King Jr., que é: o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Muito bom, muito boa essa frase. É muito boa, porque Muito boa. a gente realmente, né? Nós temos muito a compartilhar, a gente tem muitos testemunhos para contar. A nossa própria vida pode já ser um testemunho para outras pessoas. Sim. Então, a gente se calar, né? Tendo tanto para poder dizer, se a gente se cala, outras vozes vão estar falando com essa geração. Então, isso são coisas que me incentivam quando eu tô assim, pensando que... tô me expondo de novo, mas não, eu não tô me expondo, eu tô fazendo uma missão que Deus nos deixou aqui para fazer, né? Que é impactar vidas. Através disso a gente pode acender a fé de outras pessoas e até fazer novos discípulos de Jesus, né? Eu acho que para todo mundo, assim, não sei se para Carol, né? Mas às vezes eu me pego numa preguiça, não sei nem se é essa palavra. Ai, gente, preguiça. Porque assim, gente, gerar conteúdo dá trabalho. Dá. Mas é bem o que você falou. Tem tanta coisa ruim aí, né? Que assim, a gente
estando, né, na igreja, tendo um relacionamento com Deus, a gente tem coisas legais a compartilhar, coisas de testemunho que acontecem no nosso dia a dia, né? E eu me fico pensando nessa dualidade, assim, às vezes eu fico, gente, acho que eu vou fechar meu Instagram para todo sempre. Mas não, já que eu tenho essa plataforma, eu vou usar para algo positivo, vou usar realmente para abençoar a vida das outras pessoas. Não sei como que é para você, cara, essa questão. Eu acho que esse assunto dá muito pano pra manga, né? Nós ainda vamos entrar em várias facetas aí do que as mídias sociais, elas representam hoje na nossa vida, todo esse equilíbrio. Mas eu acho que um ponto importante, né, até que a gente falou que não é sobre alcance e não é sobre fugir da visibilidade, mas muita questão de raízes. Da gente não deixar que os tempos que a gente vive hoje, a forma, né, como a gente interage, que isso acontece muito mais online do que presencial. A gente aqui em São Paulo sofre muito disso, porque a gente mora muito longe das pessoas. Então, a nossa interação acaba sendo muito mais online do que presencial. Então, isso acaba superficializando até os relacionamentos. Então, eu acho que hoje, como mulheres cristãs, a gente tem que ter um pouco dessa consciência de que, muitas vezes, influenciada pelo meio onde a gente tá, a gente acaba vivendo na superficialidade até de relacionamentos. De amizades, a gente não consegue se aprofundar, a gente vê a vida das pessoas pelo que a gente tá acompanhando ali na internet, não de fato o que as pessoas estão vivendo, né? E a gente fala muito aqui da questão das raízes profundas, né? Como desenvolver raízes profundas no mundo como esse hoje. Porque a nossa identidade, né, não tá na performance, realmente, né? Nossa identidade tá em Deus. Então, assim, o equilíbrio da nossa vida é Deus, né? Nós temos Jesus como base e tudo vai girando em torno de Jesus ali. Nossa vida profissional, nossa vida solteira ou estando casada, nosso ministério, nossa saúde. Existe esse equilíbrio, né? E assim, a gente não pode também deixar essas questões, né? Essa vida online ultrapassar o que nós vivemos dentro de casa. Porque o que a gente posta é 10% da nossa vida. Exato. Então, assim, a busca dentro de casa tem que ser a prioridade. A busca, o relacionamento com Deus e toda essa questão. Quando a gente fala da identidade, né, da mulher... do ser humano em geral, eu acho que é um negócio muito mais profundo do que as pessoas entendem. Porque eu já ouvi muitas palavras falando assim, você tem identidade de filho de Deus, né? Só que você ter identidade de filho de Deus não é você acreditar que você tem identidade de Deus, também. Mas, por exemplo, você tem filha, né? A Kira, por exemplo. O que torna a identidade da Kira como filha da Raquel? É a convivência. É o que ela aprende com você. Ela estando lá com você dia a dia. É isso. Porque se ela apenas soubesse que a mãe dela era Raquel, mas Raquel não fosse presente na vida dela, ela teria identidade de filha da Raquel. Porque a nossa identidade é um negócio muito mais profundo, que tem a ver com a questão de crenças e valores que você vai aprendendo ao longo da vida, com as experiências, as memórias, o que você enxerga sobre você. Então não basta só as pessoas falam assim, você tem que ter identidade de filho de Deus, mas como é que eu faço para, de fato, realmente viver como se eu tivesse a identidade de filho de Deus? É um negócio muito mais complexo. Então, exige muito autoconsciência, exige muito rever valores, rever pensamentos, rever atitudes e colocar tudo isso à luz da palavra de Deus, que é a verdade. E hoje as pessoas levam muito mais como verdade coisas que elas estão vendo ali na internet sendo influenciadas por aquilo do que de fato a palavra de Deus. E é algo muito sutil. Então os valores que você acredita, eles formam a tua identidade. Devagarzinho, a gente vai acreditando que o nosso valor tá numa foto bonita, em fazer a viagem dos sonhos, em conhecer XYZ Hotel, em frequentar esses restaurantes. Por quê? É o que a internet está nos ensinando. Isso acaba virando valor para nós. A gente acaba vendo, às vezes, mais valor nisso do que em outras coisas. Então, são coisas que vão entrando sutilmente na nossa cabeça. Então, quando a gente fala de identidade, tudo aquilo que mexe com as nossas crenças e os nossos valores mexe com a nossa identidade. Então, quando a gente fala que a gente é filho de Deus e que a gente tem essa identidade de filho de Deus, isso tem que afetar os nossos valores, as nossas crenças, nosso comportamento. Nosso comportamento.
é um negócio muito mais profundo do que só acreditar que nós somos. Sim. Né? Tem a ver com intimidade, com convivência, né? Igual eu te falei, se você não convive com a tua filha, ela pode até saber que ela é tua filha, mas ela não vai ter aquela identidade de filha da Raquel, né? Ou do Alex. Eu recebi o sobrenome Bio. Mas o que vai fazer dela uma Bio de verdade é o convívio com o pai. Sim. São as memórias que ela tem com o pai dela. É o que o pai dela tá ensinando pra ela. É o dia a dia. Sim. Então, a nossa identidade como filhos de Deus é muito mais profunda. E aí a gente entra nesse lance de raízes. Sim. De se aprofundar mesmo. E começar a ter essa consciência, né? Que isso afeta muito a gente. Muito. É Mateus 6,6, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e vai buscar Deus. Assim, a gente sempre volta a essa questão de identidade, assim, mas é muito profundo isso, gente. Eu passei tava até comentando com a Carol, eu passei por um processo, até é um pouco da história da igreja, um pouco da história do Relevance, né? Que eu tenho essa grande alegria de fazer parte desse início, né? E 2015, eu perdi um baita do emprego, assim, onde tava todas as minhas forças canalizadas naquele momento da minha vida. Tava namorando já o Alex, mas sem pretensões de casar. E aquilo me desnorteou, assim, me caiu o chão pra mim, assim. Enfim, então eu entrei em 2016 totalmente ansiosa, né? E eu nunca tinha ficado, 3 meses sem emprego, assim, eu sempre tive facilidade de me recolocar no mercado de trabalho e eu pensei, vai ser fácil dessa vez. Só que passou o primeiro mês, passou o segundo mês, passou o terceiro mês, acabou o seguro-desemprego. Eu cheguei na minha casa, eu lembro chorando, assim, desolada. Senhor, o que vai ser? Como se a minha força tivesse também naquele dinheiro, né? Naquela provisão. Mas, gente, foi um ano que Deus me quebrou na identidade. Me quebrou em todas as áreas. Na área emocional, na minha essência como mulher, na minha alma, nas minhas crenças, nos meus valores. Assim, eu tive um discipulado com Deus porque eu me permiti entrar no meu quarto e fechar a porta. Assim, eu lembro que foi uma época que eu fiz muito jejum. Eu ficava buscando aquelas igrejas, tem tarde de oração, manhã de oração, sabe? E foi uma bênção pra mim, porque só dava eu e a mulherada do coque. Ainda a Marcela, minha cunhada, morava comigo. Não era minha cunhada na época, mas minha melhor amiga. E também ela estava vivendo um pouco desse deserto. Então a gente buscava aquilo com afinco. E a gente passou 1 ano orando para ter uma célula em casa. Onde a gente pudesse compartilhar aquilo que a gente estava vivendo, no secreto. E depois de 1 ano, a Marcela encontrou o Tiago. E o resto é basicamente história. A célula começou com o Tiago em casa e foi crescendo, enfim. E hoje estamos aqui. Então, assim, o secreto é onde você vai saber quem você é, sabe? Gera onde frutos, você né, gera Raquel? frutos, raízes, raízes. Quem vê você hoje, por exemplo, pregando, né, ali na frente, não imagina tudo que você já passou ali nessa história, né? E eu sempre, até estava compartilhando esses dias, você se acha incapaz. E quando surgiu o Ministério Feminino, né, o Tiago colocou, né, esse grande desafio, eu falei, Tiago, mas eu não me sinto uma mulher que as pessoas vão, assim, que as mulheres vão olhar para mim e se aproximar, sentir essa conexão, tal, até pela minha história. E eu lembro que o Tiago falou, cada um tem a sua história. Né? E eu vejo que todas as minhas fraquezas, tudo que eu passei, né? Eu falo que, meu marido fala que eu tirei férias de Deus uma época da minha vida antes de conhecê-lo e eu tirei mesmo, assim, falo abertamente disso. E foi muito difícil, assim, sabe? Pra mim esse período e eu vi o resgate de Deus, então assim, eu abracei com todas as forças. É isso que eu quero pra minha vida, eu quero Jesus, assim. E as raízes é muito profundo, são raízes assim que são pra vida inteira, sabe? Aquele ano ali pra mim... Tem anos que marcam a gente, né? Sim. Tem anos que são anos marcantes. E aquele ano, 2016, foi um ano, assim, transformador pra minha vida. Sim. Eu tava pensando, enquanto vocês estavam falando sobre isso, né? Sobre o nosso secreto e as nossas raízes profundas que a gente cria nesse lugar. Porque na rede social, nas mídias sociais, a gente pode performar. É muito fácil. Só que o que a gente vive no secreto e a nossa identidade, que é o que vai nos firmar realmente, vai dizer cedo ou tarde quem que realmente tem raízes e quem não tem. Porque a gente vê muita gente falando nas mídias sociais. É muito fácil a gente chegar e fazer um post, é muito fácil eu chegar e fazer uma frase bonita. Hoje em dia, mais ainda. Com o chat GPT. Com o chat GPT e tantos recursos.
Mas a gente realmente tem uma transformação, que é aquilo que Deus ele realmente precisa de nós para que a gente impacte outras vidas, é o que a gente só consegue no secreto. Em outros locais também, né? Em comunhão, em discipulado, que são esses momentos que Deus nos forja. Eu lembro que eu fui muito forjada no secreto, ou no meu momento de intimidade com Deus. E até eu estava pensando, né? Enquanto eu estava escrevendo, que eu vim de um relacionamento de muitas idas e vindas. Termina, volta, termina, volta, termina, volta. Eu estava muito cansada. E foi no meu secreto que eu falei para Deus, Senhor, fala comigo, porque eu tô cansada. E foi naquele dia que Deus me trouxe uma palavra que foi aquela que entrou no meu coração e permaneceu, porque eu senti que foi Deus falando. E foi aquilo que me deu força também para continuar, sabendo que não era mais para mim aquilo. Foi aquele momento no secreto. E tantas outras coisas que Deus foi trabalhando na minha vida ali. Só eu e ele. Sem ser na mídia social, sem ser exposta a nada. Inclusive, muito sobre o papel da mulher. No meu momento de espera. Deus foi trabalhando muito sobre isso, assim, na minha identidade. E o que eu gostaria de ser, essa mulher auxiliadora, a mulher que é submissa, né? A mulher que entende que Deus tem uma missão para a família e que quer fazer parte disso, que vai colaborar. Então, eu acho que isso também ajudou quando eu conheci o Thiago e eu precisei me expor, sair da minha zona de conforto. Porque eu já tinha sido trabalhada nessa questão de como eu gostaria de ser uma mulher dentro do meu casamento. Então, se eu preciso abrir a minha rede social, eu vou abrir minha rede social. Não tem problema. É pra missão que Deus confiou pro meu marido e consequentemente, pra nossa família. O que custa eu sair da minha zona de conforto? O que custa eu fazer isso? É pra Deus. Então, são coisas que Deus trabalhou no secreto e que hoje eu tenho a oportunidade de colocar em prática. A gente pode dizer não. Mas a gente diz que sim, amém, né? Porque é uma oportunidade. E também eu acho que quando a gente está vivendo isso no nosso secreto, que Deus está nos desconstruindo, também são momentos que a gente tem a oportunidade de viver. Eu vou falar sobre o meu caso, que foi um momento de espera, né? Foi a oportunidade que eu tinha de viver, de dizer com muita verdade os louvores. Por exemplo, só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Eu tava solteira. E eu tinha oportunidade de dizer isso com toda a verdade no meu coração. Senhor, eu só quero a ti, independente do que o Senhor vai fazer. O Senhor pode mandar, o Senhor pode não mandar, pode demorar, pode ser amanhã. Mas a gente vive isso com muita verdade. Então, eu digo assim, até para quem tá solteira ou para quem tá vivendo algum momento de espera, a gente tem a oportunidade de cantar com tantas verdades os louvores que hoje a gente canta assim, às vezes nem tá prestando atenção naquilo que a gente tá falando, né? E aí tem até muitos louvores que marcam a nossa jornada assim do secreto, né? Então, tenho certeza que vocês têm vários também. Mas eu acho que é isso, performar a gente pode nas mídias sociais, mas agora com Deus a gente não pode, né? Ele conhece nosso coração. Ô, Nick, você acha que a tua experiência de ter, assim, casado mais tarde... Porque eu acho que eu casei relativamente nova. Casei com 27 anos, já tava namorando há 4 anos. Então, tava com o Rafa desde os 23, né? Então, eu não fiquei tanto tempo, assim, só esperando pra casar. Você acha que esse tempo, né, de espera gerou frutos na sua vida? Assim, você vê como algo que realmente era plano de Deus para sua vida? Eu tenho certeza dos dois. Que era plano de Deus e que Deus trabalhou muito na minha vida nesse período. Porque eu vi... sabe quando a gente vê todas as nossas amigas casando? E tipo assim... E a gente não. E parece que tá todo mundo passando na nossa frente. Só que, na verdade, esse momento... Que a gente até fala, assim, da sala de espera de Deus, né? É o momento que... eu mais me aproximei de Deus. A gente quer gravar um episódio só sobre isso. Só sobre isso, Cansei gente. Cansei de esperar, hein, gente? Fica aguardando aí. Não cansem. Deus tem uma história pra cada um, gente. Exato. Foi o momento que eu mais me aproximei de Deus. E tem muitos testemunhos lindos dessa época. E hoje eu acho que também Deus pode me usar pra falar pras meninas que estão passando por isso, sabe? Que às vezes estão sem esperança, que às vezes acham que não vai acontecer. Na verdade, é o período que a gente tem pra buscar mais ainda o Senhor. E eu acho que tem um lance a mais também.
A gente, quando casa, a gente não tem noção do que é um casamento, né? Por mais que as Não pessoas tentem te explicar, por mais que você receba os melhores conselhos, que você leia a palavra de Deus, a experiência do casamento, ela é única, não se compara ao namoro, não se compara a nada. E eu acho que, assim, por exemplo, no teu caso, você casou mais tarde, né? Quantos anos você casou, Ni? 31. 31. Eu casei de 32, eu acho que eu casei. Você casou tarde eu também, né, tava Kel? aí também, nessa Mas faixa é que o aí. da Nick foi tudo muito rápido. Ah, muito. Foi. Ela começou a namorar com 30, né? É? E depois já... Então, assim, você casou mais tarde, só que a tua vida mudou de ponta cabeça. Você, tipo, mudou de cidade, casou com uma pessoa exposta, já logo engravidou. Então, assim, foram muitas mudanças de uma vez, né? Então, hoje, voltando pra trás, pensando no tempo que você... Se você soubesse que ia ser, assim, tudo tão rápido, tudo de repente, você acha que você teria, talvez, aproveitado mais o teu tempo solteira? Sabe o que eu acho? Que comigo tinha que ser assim. Porque se dependesse de mim, a gente ia levar 3, 4 anos pra casar. Então eu precisava de alguém acelerado comigo. Mas eu acho que eu já aproveitei bastante meu tempo solteira. Eu viajei, eu fiz as coisas que eu queria, eu servia na igreja, eu fiz. Eu não sinto que eu devia ter aproveitado mais. Você acha que você aproveitou o máximo Eu que você podia, aproveitei, né? foi bom. Foi bom, né? E foi rápido e tá sendo rápido. Então eu acho que assim, tá sendo bom, tô aprendendo muita coisa ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo acho que Deus me conhece, ele sabia que comigo tinha que ser assim. E pegou a pessoa mais rápida que conhecemos, pouco acelerada. Pouco acelerada. Mas aproveitando, assim, dessa equilíbrio, aí vai entrar agora um pouquinho da questão da Nicole, né? Existe equilíbrio, gente, entre vida social, vida online, vida verdadeira, vida real, né? Como que é essa questão da exposição, né? Como que a gente expõe mais, expõe menos. A gente foi buscar até alguns dados muito bacanas sobre os efeitos na nossa mente. Porque, gente, a gente acha, criaram aqui o Instagram, legal, uma ferramenta para compartilhamento de foto. Tudo é muito pensado, muito estudado para afetar o comportamento humano, né? A Carol vai falar um pouquinho até da parte neurológica disso, mas um dos dados aqui, né, esse excesso de redes, excesso de telas, essa validação digital constante que a gente está buscando, gera, assim, coisas extremamente ruins para o nosso cérebro, né, Carol? O story, até existe algo que chama FOMO. Fears of Missing Out, Fear né? of Missing Out. É o medo de perder a coisa que está acontecendo ali. Carol, se quiser falar um pouquinho mais dessa questão neurológica de tudo isso. A gente tem hoje uma frase que os neurocientistas falam muito, né? Que essa cultura digital está emburrecendo, né? A sociedade hoje, porque de fato mexe muito, inclusive com a estruturação do cérebro, e é a primeira vez na história que os filhos nascem com QI mais baixo do que os pais. Isso é um dado. Coisa, né? Olha isso. Entendeu? Então, assim, é interessante porque o que acontece? A gente tem um neurotransmissor chamado dopamina, que ele é responsável por... eu vou dizer... tem duas formas que eles falam sobre a dopamina. Uma é recompensa e a outra é valor. A dopamina, ela dita no seu cérebro o que você valoriza e o que deve ser recompensado. Então, assim, antigamente, para as pessoas terem dopamina no cérebro, essa sensação de recompensa, de valor de algo bom, né, exigia um pouco mais de esforço, vamos dizer assim. Né? Então, por exemplo, para eu ter uma dopamina aqui boa, eu vou sair de casa, vou me arrumar, vou encontrar com uma amiga, vou bater um papo, aí você vai ter dopamina, vai ter serotonina e tudo mais. Hoje, até essa questão do Stories, que ela falou do FOMO, isso foi programado, Stories, para liberar dopamina de pico muito rápido a cada troca de vídeo. Sim. Né? Por que essa questão de fear of missing out? O medo de perder. Porque se você não vê aquilo naquele dia, amanhã você não vê mais. Então, te dá uma sensação de imediatismo. Eu preciso ver isso agora. Daqui 1 hora pode sumir. Tudo tem um porquê, Tudo né? tem um tudo porquê. tem um porquê. Então, esse fear of missing out é realmente o medo de você não ver aquilo daqui 2 horas ou um dia. Então, eles já fizeram isso pensando nisso e mantém as pessoas entrando mais e mais engajadas. Mas isso gera vício, porque é da dopamina de pico. Então, o que é essa dopamina de pico? A gente tem um estoque de dopamina no cérebro por dia. Ele não é eterno. Então, você tem um estoque de dopamina por dia. Então, você vai usando durante o dia, o que te dá também energia para fazer as coisas, concentração, foco. A dopamina faz várias coisas no cérebro. E aí, o que acontece? Quando você fica gastando
seu tempo nos stories, por exemplo, ele te dá pico de dopamina a cada 15, 30 segundos, 1 minuto no máximo, certo? Então, você tá gastando ali a dopamina. Ela tá fazendo como se fosse curvas de pico. Só que, ao mesmo tempo que ela faz um pico, para se equilibrar no cérebro, ela faz uma descida. Daí, o que acontece? A pessoa sente vazio, sente mal. Aí precisa daquele pico de novo pra sentir bem. Que coisa, hein? E fica fazendo esse ciclo, pico, né? A dopamina é responsável por vício. O que vicia na bebida, na metanfetamina, no cigarro, não sei o quê, é a dopamina. Sim. É o sistema dopaminérgico, ele é ligado a vício, porque ele faz exatamente isso. Ele te joga no pico, depois ele cai, ele te derruba. O saudável é uma pessoa ter uma dopamina basal, que a gente chama, que fica com curvas mais leves. A rede social faz isso aqui com a dopamina. Curvas enormes. E mantém a pessoa cada vez mais viciada. Por isso, o perigo de você dar celular na mão de criança pequena. Sim, não. Acabou. Ali entendeu? Tá fritando o cérebro da criança. Tá fritando o cérebro. Às vezes, não tem mais reversão, inclusive. Nossa. Porque o cérebro aprende a trabalhar dessa forma. E o que acontece? Tá, você tem um estoque por dia. Aí, você tá torrando ali, ó, fazendo esses picos. Aí, o que acontece? No final do dia, você tá mentalmente exausto. Aí as pessoas falam assim, eu não fiz nada, eu tô cansado. Eu tô me sentindo constantemente cansado, eu tô cansado. Por quê? Porque a gente tá sobrecarregando o nosso cérebro. Eu até falei isso no domingo. O cérebro humano, ele não foi projetado pra carregar essa quantidade de estímulos e de informação que a gente tem todos os dias. Então, a pessoa fica torrando o dia inteiro a dopamina ali com notificação de WhatsApp também. É mensagem, é vídeo, é não sei o quê. Aí o cérebro acaba o estoque da dopamina. No final do dia, a pessoa tá mentalmente exausta. E às vezes não fez nada de esforço físico naquele dia. Entende? Que coisa, é muito, né? muito profundo. É muito profundo. E a gente tá falando aqui do Instagram, né? Porque talvez seja mais utilizável hoje em dia, né? São todas as ferramentas do Instagram. É o Story. A rolagem infinita é a ferramenta mais viciante que existe, porque não acaba nunca. Até a pessoa que fez se arrependeu, né? A gente até tava lendo sobre isso. Eles fizeram uma rolagem infinita e é interessante porque é o seguinte, qual que é o objetivo da rolagem infinita? Não ter fim. Quando você vê uma série, você vê um filme, tem início, meio e fim. Então, quando acaba, terminou. Você vai parar de assistir. A rolagem infinita, ela não põe fim pro tempo que você tá gastando ali. Por isso que você entra na rede social e a hora que você vê, passou 2, 3 horas. Foi projetado para isso, para não ter fim. E aí o Stories para criar esse engajamento mais contínuo, né? E as notificações para criar essa validação, né? A gente precisa daquela validação. Eu ouvi esse final de semana até uma moça contando a experiência dela, o testemunho dela. Ela falou que ela começou a perceber que ela estava viciada realmente quando tocou o celular dela e o corpo dela reagiu àquilo. Ela ficou ansiosa, ela ficou nervosa para ver o que tinha sido comentado, falado, a mensagem que tinha chegado ali para ela. Olha a que ponto chegamos, né? Gente, as redes sociais, elas não são neutras. Não. Elas foram feitas para nos discipular. Então, eu pergunto, quem que tá discipulando você hoje? A rede social? São as pessoas que você segue? Faz um filtro ali. Tem coisa que é gatilho, né? Tem coisa que é muito gatilho na nossa vida. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com isso, né? Mulheres que passam mais de 3 horas por dia nas redes sociais têm níveis mais altos de estresse e menor autoestima. O engraçado é que eu conversei com uma amiga esses dias e ela me falou o seguinte, eu não tinha rede social até acho que 2, 3 anos atrás. Ela não tinha. E ela falou que depois que ela entrou nas redes sociais, ela falou que ela ficou muito mais ansiosa e com a atenção muito alterada. Ela falou que conseguia sentar e ler livros inteiros, assim, com muita concentração. E ela falou que agora não consegue mais. Olha. Exatamente porque também as redes sociais estão mexendo com a nossa atenção. A gente conheceu também, eu e o Thiago, um casal. E o irmão da menina não tem rede social. E, olha que curioso, a profissão dele é... Ele trabalha com mídias sociais. Ele faz, ele faz conteúdo. Cuida de várias contas, de várias empresas. E ele não tem. Aí fica a pergunta, por que será, né? Mas dizem que um dos filhos de alguém que criou... Do Pinterest. Ele não deixa acessar, os filhos. Não deixa os filhos usarem. Por quê? Ele sabe que isso foi criado para viciar. Sim. Mas estavam falando até, saiu um estudo que o luxo tá mudando muito ultimamente, né? E hoje um status, um símbolo de luxo é não ter rede social. Sim, exato. É se permitir não ter rede social. E diz que a geração Z tá ficando saturada.
e que tá caminhando para um momento onde vai ser chique, vai ser tendência você não se expor demais. Sim. Eu já vejo isso pelo pessoalzinho que eu sigo mais novo, não sei nem se é Gen Z ou se já é geração alfa, que eles, assim, não tem quase foto no feed. Vocês já notaram isso? Os mais novinhos? É que a gente é velho. Eu tava até vendo um meme esses dias. Totalmente fora do assunto, mas assim, eu vi um meme esses dias do 9. Foi você que postou? Foi alguém que postou que eu conheço. Que fala assim, a gente que é velho, a gente pegou a época que não tinha o 9 na frente do... Nossa, do celular. Sim. Então, quando a gente fala nosso número de telefone, a gente fala 994, tarará, tarará. Hoje tem uma pausa dramática entre nós. Eles falam, se você faz isso, você é velho. Porque você pode pegar qualquer nascida a partir dos anos 2000, eles não falam 9. Não. É 99, nananã. 94, eles leem de 2 ou de 3 em 3. É verdade. Então, se você é o doido que fica 9, você colocou 9 antes, né? Entregou a idade. Entregou a idade. Mas, de qualquer forma, a gente, tipo assim, da nossa geração millennial, né? Você já vê a mudança, porque essa outra geração, eles já não postam quase. Eles não se expõem tanto. Eles têm muito mais insegurança pra postar. A gente posta qualquer coisa feia lá e tá tudo certo. A gente faz... Meu, eles... O Instagram sendo criado. O tanto de gente que eu sigo, assim, que é adolescente hoje, na faixa entre, sei lá, 14 até 20 e pouquinhos, eles postam um negócio, depois eles apagam. Aí você entra lá de novo no feed da pessoa, só tem uma foto. Aí nossa, vira um negócio de suspense ali na vida da pessoa. E colocou 3 fotos lá que querem dizer alguma coisa. Mas assim, é muito diferente o comportamento deles na internet hoje, comparado ao nosso. Uma próxima episódio a gente tem que até trazer alguém mais novinho pra explicar essas coisas assim pra gente. Porque eu não sei nem explicar a lógica disso. Mas assim, diz que essa geração já tá ficando um pouco saturada e que a tendência é postar menos. Eles consomem muito, mas eles se expõem pouco, sabe? Sim. Mas existe um equilíbrio, é o que a gente tá falando aqui, né? A gente tá colocando os pontos negativos, porque tem que ser falados, né? Pra gente também se atentar a isso. Mas também, né? É um espaço de luz ali. Queria até perguntar pra Ani, um vídeo seu viralizou, né? Do Pastor Massal. E como que tá sendo pra você essa maior exposição de pessoas te seguindo? Você recebe muito testemunho. Eu vi que você compartilhou uma coisa super legal de uma pessoa que te deu feedback do que aconteceu com a vida dela. Isso eu acho que não tem preço. Não tem. Isso é você falar, cara, eu tô indo pelo caminho certo, assim. Eu tô, né, fazendo meu trabalho, entre aspas, né? É essa troca que a gente recebe. Isso é muito legal, é muito bom. É um dos lados muito bons disso. E eu postei um trecho do nosso casamento, onde o Massal, né, o pastor Massal, meu sogro, entregou uma palavra para nós. Mas, mais pra frente a gente vai falar sobre intenção, né? A minha intenção foi compartilhar um pedacinho do nosso casamento. Eu até achei que nem muita gente ia assistir, porque é um vídeo mais longo. Eu acho que tem 3 minutos. E hoje em dia o vídeo tem que ter 20 segundos, tem que ser muito rápido. E aí eu postei. Quando eu vi, gente, não parava. Meu Instagram não parava. Foi de um dia pro outro, assim? Foi questão rápido? de horas. Gente, de horas já olha começou. só. E começou. E o meu celular não parava. E eu até falei pro Thiago, lindo, o que tá acontecendo? E gente seguindo, e gente mandando mensagem, comentário, compartilhando, não sei o quê. Foi uma loucura. Tá em quantos views? Só no Instagram tem 3,6 milhões de visualizações. Olha só. Mas tem gente que fez react do vídeo, que já tem milhões de visualização também. No TikTok tem mais milhões. Então, assim... Eu não sei o que alcançou. Você perde o alcance, né? A gente perde o alcance, porque foi muito. E eu creio que realmente foi algo que Deus tinha mesmo pra esse vídeo. Que Ele queria levar essa mensagem pra essas pessoas. Porque não teve planejamento, não teve estratégia. Não teve nada, foi um simples vídeo ali. Só um outro parênteses aqui, que é outra história engraçada. O Rafa, meu marido, ele é médico, né? Então, trabalha com várias pessoas lá. E ninguém sabe que ele é casado com uma japonesa, né? Aí, algum enfermeiro que trabalhava com ele viu o vídeo e falou assim, Dr. Rafael, é o senhor que aparece lá no fundo do vídeo de um pastor japonês? Ele super low profile. Gente, acredita? E tem muita gente, às vezes também... Gente, que a gente nem imaginou o casal do vendo. vídeo. É isso, Olha gente. que legal. E tá sendo tranquilo pra você essa exposição? Você tá em paz com isso? Como que tá sendo, assim? Como você tem pensado nos seus conteúdos, sabe? Assim, esse vídeo foi muito legal, porque eu consegui receber muita troca positiva das pessoas, sabe? Muito comentário bom.
E eu me emocionei muito vendo os comentários. Sim. Eu chegava a chorar. Porque as pessoas falam… Eu sempre falo, né? Que eu admiro muito o meu sogro. E a história dele, o legado que ele construiu. E eu via isso nos comentários. Sim. E as pessoas falando… Nossa, conheci esse pastor na década tal. E ele ministrou na minha vida. Ou fui batizada por esse pastor. Ou, assim, muitos testemunhos. Muitos. Isso me emocionou muito. Então, foi muito positivo. A minha experiência foi muito boa quando eu compartilhei isso. Teve 1 ou 2 comentários, assim… assim, críticas, né? Que às vezes a gente até fica naquele comentário, tem assim, 100 positivos, exato. 1 negativo, a gente fica naquele ali. Mas, enfim, aí a gente entrega pra Deus e continua. Mas foi muito legal essa experiência e também… as pessoas também ligando pro meu sogro, eu te falei, né? Que um dia ele me falou assim, Nicole, a palavra que eu te dei no teu casamento tá dando frutos até hoje, porque estão me ligando. Nossa, olha isso. Eu assim, não, mas sabe que eu postei e tal. Então foi muito legal, assim, ver que as pessoas também ligaram pra ele, ficaram emocionadas. Foi um impacto gigante. E isso, assim, pra mim, foi uma direção de Deus até, de que eu deveria continuar compartilhando coisas na minha rede social. E aí tiveram outros vídeos que viralizaram e algumas pessoas começaram a acompanhar a nossa trajetória. Tinha algumas pessoas que falaram que começaram a acompanhar lá na época do casamento. Outras agora, com o nascimento do Luca. Então, eu vejo mais ali o meu Instagram como uma comunidade de mulheres, eu acho, que a gente consegue trocar muita coisa. O meu público é bem feminino. Então, eu gosto, assim, tem sido bom. Ô, Nick, outra coisa que eu acho legal a gente falar aqui, que eu acho legal talvez abrir também, falando essa questão de vida real e vida online, né? O lance de você e o Thiago terem uma cautela em relação a postar certas coisas da vida também, porque podem ser mal interpretadas e às vezes não tem necessidade de você postar tudo também. Então, se você quiser falar um pouco disso, eu acho que é legal as pessoas saberem. Sim. Não, a gente tem que passar tudo por um filtro, né? Então, o filtro tem que ser assim, até anotei aqui. Eu só tô postando isso porque fica legal pro Instagram? Ou eu tô postando isso, vai glorificar a Deus? Sim. Vai ajudar outras mulheres? Às vezes a gente tem que pensar assim, vai ser pedra de tropeço pra alguém? Que eu acho que é mais isso que tu tá falando, né? A gente muitas vezes deixa de postar certas coisas porque a gente entende que pode ser pedra de tropeço pra alguém no sentido de afastar uma pessoa de Jesus ou de entender alguma coisa errado ali. Sei lá, às vezes a gente tá num momento que pra nós pode ser do nosso dia a dia, tá num restaurante assim, mas às vezes alguma pessoa tá passando por alguma dificuldade e aquilo ali pode ser visto de forma errada por essa pessoa. Ela pode se sentir desconfortável com essa postagem. Então, a gente prefere, por amor à pessoa, às pessoas, né? Evitar de postar algumas coisas. Eu até comento muito isso, que uma vez a gente conversou sobre isso. E hoje a gente vê muitos pastores hypados, né? Que postam um estilo de vida muito luxuoso, roupas de marca e tal. E o Thiago e a Nicole comentou comigo uns tempos atrás que eles haviam conversado, porque a Nick vem de uma família que tem boas condições financeiras e tudo mais, e poderia ter um estilo de vida mais luxuoso, andar com coisas de marca, né? Mas por ser esposa de pastor, né, e por estar nesse lugar, eles decidiram por levar uma vida mais piedosa e evitar postar certas coisas por posicionamento intencional. Legal. E eu acho isso muito bonito, porque vai legal. na contramão de tudo que a gente vê hoje, né? Que você poderia entrar num outro segmento ali de moda, de beleza, de status, de poder, glamour. Mostrar um pouco mais da sua vida como ela é de fato, né? Assim, mas eles optaram por, em geral, viver uma vida mais piedosa e não mostrar certas coisas o tempo todo, porque a gente entende que não faz a realidade de todo mundo. Sim. É por amor mesmo, né? Por amor às pessoas e também pra gente não ser pedra de tropeço naquilo que Deus tá fazendo, sabe? Criar gatilhos também, né? A pessoa pode interpretar de uma forma errada. Sim. E a gente não quer gerar esse tipo de sentimento das pessoas, não apenas em relação a nós, ou em relação à relevância, mas realmente em relação à igreja de Deus, né? Ao corpo de Cristo. Porque quando acontece isso, quem perde muito mais do que os pastores ou alguém é a própria igreja, sabe? Sim. Então, a gente tem que pensar primeiro no próximo, né? Eu posso estar, de alguma forma, causando algum sentimento ruim que vai afastar essa pessoa da igreja ou de Jesus.
Então, eu prefiro não fazer. Legal. A mulher cristã, na verdade, tem que entender que até o que ela compartilha faz parte do testemunho dela. Então, assim, é bem o que a Aninha falou. Tem os filtros. Qual que é a intenção do nosso coração de estar compartilhando isso? Né? Qual que é a intenção de, sei lá, de eu postar um texto ou de eu me expor mais, o meu corpo ali? Qual é a intenção? É uma carência, algum vazio no seu coração? Tudo tem uma intenção, né, gente? E a gente tem que passar... Isso vai abençoar, isso vai edificar, né? Isso vai criar gatilho na vida das pessoas. É uma linha meio tênue, mas isso faz toda a diferença. Faz. A intenção do coração, ela serve como um bom filtro, né? Se você tá na dúvida, será que eu posto isso ou não? É questão de intenção. Eu acho que é o mundo que a gente vive, não tem como a gente fugir dele, vamos dizer, se enfiar num buraco e... viver uma caverna. Viver uma caverna, né? As redes sociais estão aí também para conectar mais as pessoas, pra gente ver como que tá a vida das pessoas e tal. Mas precisa haver cautela, né? Precisa haver propósito. E aí eu acho que a gente pode até entrar nessa questão da comparação, né? Que é uma das coisas que a rede social gera muito, né? A gente antes se comparava com quem convivia ao nosso redor. O vizinho. Vizinho, pessoas que a gente conhecia. Família, amigos da escola. E hoje... É um mundo. A gente se compara com pessoas de outros países. A gente pode comparar nossa casa com a do Neymar. Da Virgínia. Tá na palma da nossa mão. E aquela... The Bailarina Farm, né? Que ela mora numa fazenda. É uma moça que tem muitos filhos e tal. E eu comecei a seguir, porque é legal o estilo de vida dela. E eu comecei a ficar pensando no meu apartamento. Gente, apartamento é muito pequeno. Nossa, como eu queria morar numa casa. Olha que legal ter animais. Os meus filhos ter contatos com animais, com a natureza, todos os dias. E depois eu fiquei pensando, falei, gente, qual que é a minha intenção hoje de morar numa fazenda no Texas? É a minha realidade nenhuma. Então assim, vamos voltar à realidade, sabe? Não parei de seguir, porque né, eu entendi o meu lugar ali. Ainda admiro, o estilo de vida é muito legal. Mas tem que entender também que tem coisa que não é pra você. Tem coisa que é a outra... Então tem uma maturidade ali também, né? De não se comparar com coisas muito irreais, né? Você pode ser influenciada em alguma dica. Mãe é super, né? O que a gente segue de coisa de maternidade. E até conscientização, né? Hoje a gente aprende muito mais. Porque a gente tem muito mais acesso a conhecimento ali, né? Mas eu acho que a comparação, ela tem dois lados, né? Ela tem o lado bom, que é você olhar pra alguém e admirar aquela pessoa e se inspirar naquilo e aprender, né? E existe a comparação ruim que deixa a gente inseguro, que deixa a gente se sentindo incapaz, que deixa a gente se sentindo menor, né? E, inclusive nos paralisa, né? Porque a gente, por exemplo, a gente pode admirar mulheres... Vou dar um exemplo meu. Eu tive 2 discipuladoras que eu até hoje falo, eu amo, admiro. Sempre que eu encontro elas, eu falo assim, como vocês mudaram a minha vida. Porque a minha primeira discipuladora me ensinou a ler a Bíblia. Não sabia ler a Bíblia. Então, a gente começou a ler a Bíblia juntas. Foi assim, uns momentos mais assim do início da minha fé, de profundidade mesmo, de seriedade, aprendi com ela. Depois tive a minha segunda discipuladora, que mais nessa minha fase mulher, que me ajudou tanto. Então, são 2 mulheres que eu admiro, que eu tenho muito como referência. E eu penso assim, nossa, se fosse uma delas aqui, estaria falando muito melhor do que eu. Se fosse elas nesse lugar, seria muito melhor. Nossa, falaria como elas me edificaram e eu edificar tantas mulheres. Isso pode falar aqui, então, não vou fazer nada, né? Vou parar, porque isso não é pra mim. Então, a comparação, ela pode nos paralisar. Sim. E a comparação, que eu acho assim, que é uma frase que eu levo pra mim, ela é muito injusta. Porque a gente compara algo que a gente não gosta na gente com algo que a gente gosta no outro. É verdade, isso é verdade. Então, a gente acaba perdendo. Sempre alguém vai sair perdendo na comparação. Sim. É quase uma competição. Porque ou eu sou melhor... ou o outro é melhor e eu sou pior. Então, ou eu ganho ou eu perco. Tem sempre alguém ganhando ou perdendo. Então, ou eu me coloco numa posição superior, e aí vem a soberba, vem o orgulho. Ou eu me coloco numa posição inferior, que é aquela falsa humildade, né? Mas nenhuma dessas agrada a Deus. Nem a gente se colocar como mais, nem a gente se colocar como menos. Então, a comparação, ela gera esses sentimentos na gente. E o perigo da rede social é que a gente compara a nossa vida real com a vida
idealizada da outra pessoa. Sim, O com os recorte, 10, né? Que é o com os recorte que ela quis 10% mostrar. ali da vida dela. É, exatamente. A gente estava até conversando sobre isso, de tipo, a rede social não mostrar a realidade mesmo das pessoas e isso gerar ideias fantasiosas na cabeça das pessoas, né? Eu tava até comentando aqui, antes da gente entrar aqui, que eu fiz uma pregação no domingo, que eu não considero que foi das minhas melhores. Foi assim, terminei a mensagem e falei, não, consegui entregar o que eu queria, não senti que consegui fechar como eu gostaria, a conclusão, sabe? Quando você perde um pouco o raciocínio. E até tava conversando aqui com o Iago, que tava aqui. E ele falou, não, realmente, tipo, deu pra perceber que ficou um pouco assim no final, mas foi boa e tal. Só que, fizeram um recorte dessa mensagem e tá bombando na internet. Eu ganhei 300 seguidores do dia pra noite. Então, pra você ver, talvez se a pessoa pegar a mensagem inteira, não vai achar tão boa, né? Mas... A gente se cobra muito mais, né? E às vezes a gente duvida do que Deus pode fazer. E é exatamente isso. Eu não me senti bem. Sim. Mas, de alguma forma, essa mensagem tá chegando nas pessoas. Então, é o equilíbrio das mídias sociais. Sim. Talvez as pessoas vão olhar aquilo ali e achar que eu arrebentei na mensagem e quem tava aqui num dia não gostou. Pode ser? Pode. Mas, assim, faz parte. A realidade é uma, o que recortou lá foi outra. Mas, assim, o que eu vejo? E aí, congrega com aquele lance de... Pelo menos as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. Sim. Eu me expus. Toda vez que a gente sobe pra pregar, que a gente sabe que a gente tá sendo filmado, a gente tá se expondo. Sim. Não é um lugar fácil, né? A Kel sabe como Sim. que é. Não é um lugar fácil pra nós, porque você tá se expondo exatamente pra às vezes dar certo, às vezes dar errado. Mas quando a gente carrega a certeza de que a gente tá fazendo isso pra Deus e que isso de alguma forma, sendo bom, sendo ruim, vai ajudar alguém, vai levar Jesus pra vida de alguém, vai ajudar alguém a sair do lugar onde ela tá e ter o encontro com Jesus, então valeu a pena, Sim. né? Eu penso assim, Nicole, por que tu tá tão preocupada contigo? É sobre ti? Exato. É tudo sobre ti? Exatamente. E é isso me constrange? Exatamente. Eu tava essa semana eu tava vendo uma profeta, né? Ela casou com um pastor, tal, e ela tá falando exatamente isso. Ela falou que o dom de profecia mexe muito com o ego. Mexe. E ela sempre pensou, ela falou: Senhor, eu estou aqui não para um show, mas para glorificar o teu nome e para fazer com que o Senhor seja conhecido através dessas palavras de edificação, tal, né? Então não é sobre nós. Então, a nossa vida não é sobre nós. Isso que a gente tem que entender, né? A rede social é uma voz de influência, mas não é sobre a nossa vida ali. É o que a gente pode transbordar na vida dos outros, né? E é o que eu falo, essas questões todas, né? Quando a gente fala tudo que é ligado à nossa mente, a quem a gente é, que mexe com a nossa identidade, que quando a gente se expõe, né? Você tá expondo para as pessoas julgarem quem você é, a sua identidade, né? A gente tem que estar muito firmado em quem a gente é. Mas é um lance que vai ser um problema sempre. Não adianta a gente se enganar achando assim, porque eu tenho um pouco de consciência agora, eu não sou mais preocupada. Sim. Eu não vou mais me comparar. Isso também é irreal. Não adianta a gente querer vender isso para as pessoas, elas não vão conseguir. Mas o que acontece, quanto mais consciência a gente traz e quanto mais a gente para e percebe que a gente está fazendo, a gente está ensinando novos caminhos para o nosso cérebro e vai melhorando. Mas não é algo também que as pessoas vão conseguir eliminar da vida delas. Nunca mais vou me comparar com ninguém. Sim. Nunca mais vou me expor lá e vou me sentir mal se ficar ruim. Não tem como. A gente é ser humano. É inevitável. Então, às vezes, eu acho também que as pessoas tentam vender uma coisa muito irreal, sabe? Do tipo assim, você não pode se comparar com ninguém. Sim, você sim. tem que saber quem você é em Cristo. Beleza. Mas a comparação vai fazer parte da nossa vida. Pra sempre. É em uma cada luta fase constante. é uma O que a comparação. gente precisa ter é a certeza de que sim, quem a gente é em Cristo. E quando a gente se sentir mal, e quando a gente vê que a gente tá entrando nesse lugar, a gente trazer a palavra, a gente falar a verdade de Deus pra nós, a gente orar, a gente colocar isso aos pés da cruz. Isso sim vai trazer transformação. Mas eu acho que é uma luta que a gente vai ter pro resto da vida. Sim. Mas acho que quanto mais autoconsciência, né, o fato da gente conseguir subir aqui e falar, eu me comparo, né? Eu me comparo muito com as Sim. pessoas. Quando eu prego, quando eu posto alguma coisa, quando alguém me critica na internet, eu me comparo, eu me sinto mal. Sim. Eu me comparo quando eu subo pra cantar e alguém cantou melhor, não tem como. Tipo, a gente é assim, Sim. faz parte do ser humano, né? A gente sempre tá buscando uma validação externa. Só que eu acho que quando a gente entra nesse lugar de a gente admitir
E ter consciência que a gente tá nesse lugar e falar, não, eu não vou permanecer nesse lugar. Sim, sim. Né? Igual o pecado, a gente nunca vai eliminar ele 100% da nossa vida, mas quanto mais consciência a gente tem, a gente decide não permanecer nele, né? Melhor a gente vai passando pela vida. Então, eu acho que tem muito a ver com esse equilíbrio da gente também não se culpar demais, né? Por estar passando por uma situação dessa, mas a gente não permanecer nesse lugar. É, muito bom isso. É verdade. E a gente sabendo quem a gente é e tendo a certeza de quem Deus nos criou para ser e que Ele derramou algo especial e uma porção para cada uma, tem uma missão para cada uma, a gente consegue viver a nossa com mais leveza, né? Exato. Mas eu acho que assim, falando sobre a rede social, uma coisa que eu tinha pensado aqui também pra falar é que tem muita coisa que nem tu falou do teu recorte, né? Que às vezes a gente, pensa muito, faz uma estratégia e não que seja errado, tá? Porque isso aí acontece, a gente faz uma estratégia e se prepara e não acontece nada. Não tem visualização, a gente sente que não impactou ninguém, o que não quer dizer também, pode ser que tenha impactado mesmo. Com certeza. Mas eu vejo assim que quando as coisas são pra Deus, é Ele mesmo que faz, sabe? Sim, Ele que manda, Ele que faz viralizar, Ele que entrega. Que nem essa tua mensagem, Ele tinha pessoas pra escutar isso. Ele que fez acontecer. Que nem a mensagem do Massal lá, foi sem estratégia e foi sem intenção de que acontecesse. E pessoas fazem uma super estratégia pra tentar ter esse alcance, né? E aí eu acho que assim, a gente tem que se preparar pra dar o nosso melhor. Que nem aqui, a gente pensando, né? Que como que a gente vai fazer algo que vai ajudar outras mulheres? Sim. A gente dá o nosso melhor e pode ser que saia algo bom disso pro Instagram. Sim. E se sair, glória a Deus, não é? Porque a gente se preparou e fez o nosso melhor. Mas pode ser também que tenha sido esse momento aqui para Deus edificar a nós e tá tudo bem também, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque Deus sabe quem precisa ouvir, né? Gente, antes de falar com o mundo, fale com o Pai. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, Jesus é o nosso maior exemplo. Ele sempre orava, ele sempre tinha comunhão com Deus, ele sempre se retirava. Então, assim, que vocês possam buscar esse equilíbrio, sabe? E para finalizar aqui, eu queria pedir para Nicole orar pelas mulheres que estão assistindo, por esse tempo, assim, por esse equilíbrio, sabe? Para trazer essa maturidade. Você pode orar? Posso, com certeza. Para nós, Ni. Obrigada, então, pela oportunidade de estar aqui. Foi muito bom, né? Foi muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Amém, Senhor. Obrigada, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, compartilhando um pouco mais sobre a Tua palavra, Deus. Jesus. Falando aqui sobre aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, Pai. Deus, eu oro, Senhor, pela vida de cada mulher que está escutando, que está vendo, Senhor, essa conversa que nós tivemos, Pai. Eu oro, Deus, pedindo para que o Senhor possa colocar frutos nesses corações, Pai. Para que o que a gente falou aqui hoje, Senhor, possa de alguma maneira, Pai, impactar vidas de outras mulheres. Para que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, ter o nosso coração no lugar certo, Pai. Para que as nossas intenções sejam puras, Pai, Senhor. sejam verdadeiras, Pai. Possam passar pelo filtro, Senhor, do Teu Espírito Santo, Deus. Nós não queremos fazer coisas, Pai, para nos glorificar, Senhor, para termos algum tipo de reconhecimento, de fama, Pai, mas nós queremos fazer parte, Senhor, da expansão do Teu reino. Queremos Senhor, colaborar, Pai, queremos ser mulheres com quem o Senhor pode contar aqui nessa terra, Senhor. Sabemos que o Senhor tem uma missão grande para nós e nós queremos fazer parte disso, Senhor. Eu oro, Deus, pedindo para que o Senhor levante outras mulheres, Pai, com voz, que possam levar também a Tua palavra, a Tua mensagem, que possam ser relevantes, Pai, onde elas estiverem, Senhor. Eu oro para que a gente não se cale com os nossos testemunhos, Deus, mas que nós sejamos, Pai, mulheres que contam, Senhor, que glorificam ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, Pai. Obrigada pela vida da Carol e da Raquel. Obrigada, Pai, porque Jesus. O Senhor tem dado também, Senhor, esse chamado para elas. E eu te agradeço, Senhor, porque é muito bom te servir. É muito bom, Pai, poder sair da nossa zona de conforto quando o propósito é eterno, Senhor. Muito obrigada, Pai. Amém. Finalizamos aqui, meninas. Muito obrigada. Queria novamente falar aqui, né, que toda a nossa conversa, as opiniões, são nossas opiniões pessoais, né? Nós não estamos aqui falando como que fala, gente? Como se fôssemos a igreja, a instituição, né? Mas são opiniões nossas aqui. Espero que esse podcast tenha abençoado sua vida. E fique ligado aí nos próximos. Um beijo pra vocês, amigas. Tchau, tchau.